Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao quinto domingo do tempo da Páscoa, ano A Mateus, nosso 24º encontro. Estamos em nossa caminhada do tempo pascal. Nossa vida é uma caminhada cheia de desafios. Hoje, a forma que existe para minar a fé é semear dúvidas. A dúvida, ao entrar no coração humano, o faz vulnerável e uma vítima da derrocada da fé. Aquele que semeia a dúvida não tem compromisso com a fé, nem com a comunidade dos discípulos. O objetivo é fazer derrubar aqueles que creem. Tanto é aqueles que dividem, o divisor, na língua grega, significa diabolos, vem da palavra diabo. A quem justificar seus erros, a pessoa querer justificar seus erros, procura derrubar os valores daqueles que creem, aproveitando, às vezes, da falta de formação e de uma experiência profunda de fé com Jesus. A ciência coloca também dúvidas naqueles que creem. Os ateus colocam dúvidas na existência de Deus, ridicularizando os que creem. Os indiferentes colocam dúvidas em tudo o que se crê. Jesus se torna um simples homem, não um Deus homem, divino, manifestado em nossa natureza humana. Hoje também se duvida do pecado, do mal, tudo se tornou relativo. Mas não para nós cristãos. Jesus é a centralidade da nossa vida. Nos unimos a eles confiantes a partir do testemunho dos apóstolos. Eles morreram pela fé, pelo Cristo. Não quiseram renunciar a Jesus Cristo e resistiram de toda forma. Isto é, resistiram a todos aqueles que queriam destruir aquilo que acreditamos. Nossa certeza de fé, que nos faz resistir a tantas ameaças daqueles que não têm compromisso com o anúncio da salvação. É com esta certeza da fé em Cristo que vamos celebrar esta Eucaristia. A antífona de entrada tirada do Salmo 97 e 98, 97 versão grego-latina, 98 versão hebraica, versículo 1 e 2 é do período pré-exílio da Babilônia. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas. Aos olhos das nações revelou a sua justiça. Aleluia. A comunidade orante se reúne para, na alegria, celebrar a salvação. Um cântico novo para a comunidade celebrar. Cântico novo para nós, cântico realizado pela salvação em Cristo Jesus. Deus realizou por nós maravilhas em seu Filho amado. Anúncio este cantado, celebrado em todas as nações, revelando por pura graça a justiça divina em nosso favor. Jesus, nossa justiça. A primeira leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. A escolha dos 7 diáconos para o serviço da comunidade. Serviço diário às viúvas. A igreja nasce em Jerusalém. Existiam judeus que nasceram na Judéia e judeus que tinham origem grega, chamados helenistas. Judeus que falavam a língua grega. Na comunidade iniciou um desconforto devido a uma divisão de cunho racial, cunho étnico. Os fiéis de origem grega, os helenistas, queixavam-se dos fiéis de origem hebraica, os judeus da Judéia. As viúvas dos helenistas eram desprezadas, deixadas de lado no atendimento no auxílio diário da caridade. Esta insatisfação chegou aos 12,
que fizeram uma reunião para resolver a questão. Eles convocaram os discípulos, todos, e propuseram a questão na busca da solução para o problema. Os apóstolos afirmavam que eles tinham uma missão. Essa missão deveria ser cumprida por ordem de Jesus. E que outras questões sobre servir à mesa não poderiam sobrecarregá-los. A função dos apóstolos era anúncio do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então propõe aos cristãos que escolhessem 7 homens com dons e idoneidades a fim de tal missão. Deveriam ser homens de boa reputação, boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. Cabia à comunidade fazer o discernimento na boa escolha. A comunidade é que iria decidir quem seriam eles. Então, a comunidade faria esse discernimento. Assim, os apóstolos ficariam com o anúncio da palavra e da oração. E as funções diaconais ajudariam, então, as necessidades da igreja. Caberia, então, a esses 7 diáconos, servidores na missão da caridade, essa função. A comunidade acolheu a proposta e a comunidade escolheu 7 homens. Estevão, que vai morrer Marte, apedrejado. Filipe, que irá evangelizar a Samaria. Próclo, Nicamor, Pármenas, que eram judeus de origem grega. E um 7º, Nicolau de Antioquia, um grego, não só temente a Deus, mas seguia a religião dos judeus. Ele havia sido feito prosélito, feito batizar no judaísmo. Os 7 foram apresentados aos apóstolos. A escolha foi feita pela comunidade. Agora os apóstolos irão ordená-los para tal função, dando-lhes autoridade. Os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre os 7 diáconos eleitos. A igreja viu nascer um novo ministério, os diáconos, da caridade, para que não houvesse injustiça no meio da igreja. Assim, os ministérios são serviços para a unidade da igreja, que servem e fazem da sua função um desempenho, e assim ninguém pesa ninguém. Cada um faça aquilo que lhe compete. É o grande axioma. Se todos são iguais, isto é, cristãos, nem todos fazem a mesma coisa, os ministérios. A igreja é ministerial, é lugar de serviço, vivência da fé. O salmo responsorial é o Salmo 32, 33, 32 versão grego-latina, 33 versão hebraica. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O refrão é uma súplica pelos dons das graças de Deus em favor da comunidade orante, reunida, a fim de que a igreja mantenha sua fidelidade à fé, como dom de Deus, como graça, a fim de que a comunidade possa sobreviver. A esperança ativa da graça divina, que em sua súplica não nos falta nunca, na certeza de que Deus é fiel. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. É um convite ao louvor a ser prestado a Deus pelos justos e retos, que observam e vivem a palavra divina. Vivem a fé recebida. O convite à comunidade reunida para o louvor e o canto vem acompanhado pelos instrumentos de cordas, harpa e lira. A segunda estrofe é tirada dos versículos 4 e 5.
Encontra-se a motivação para essa grande assembleia em oração. Motivo é a revelação divina a respeito da criação dos seres humanos e do mundo. A humanidade inteira é objeto do amor divino. Compete a nós descobrir esses sinais. Cabe ao ser humano descobrir a palavra do Senhor Deus, que é reta, e que Deus merece toda a confiança do ser humano. A graça divina transborda, inunda toda a terra criada. A terceira estrofe é tirada dos versículos 18 e 19. O temor de Deus vivenciado pelo fiel, que com reverência e seriedade busca o Senhor Deus, faz com que o próprio Deus volte seu olhar para aqueles que confiam e esperam em seu amor. Deus que age libertando os seus fiéis. Aqueles que temem, os livra da morte e não vai abandoná-los nos tempos difíceis, tempos de penúria. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Pedro Apóstolo, capítulo 2, do versículo 4 e 9. Jesus é a pedra angular e nós somos seu templo vivo, pedras vivas. Jesus é uma pedra viva, ressuscitada, não morta. Esta pedra que foi rejeitada pelas autoridades judaicas e romanas, essa pedra que foi colocada numa cruz e morta, mas Deus escolheu esta pedra que é Jesus, Deus o elegeu e a fez honrosa diante de seus olhos. Nós que participamos de Cristo na sua morte e no batismo, somos em Cristo pedras vivas e formamos unidos esta construção, o edifício espiritual, este templo, onde não se oferece mais animais em sacrifícios, mas nós nos oferecemos a nós mesmos sacrifícios espirituais. Somos sacerdotes. Oferecemos a nós mesmos. Somos sacerdotes santos, separados por Deus. Assim somos este edifício espiritual, este templo. Somos sacerdotes e sacrifícios, agradáveis ao Pai, por mediação de Jesus Cristo. Quem confia em Jesus, a pedra angular, pedra do ângulo, que dá unidade ao templo vivo, não é confundido, mas vive na plena certeza. Esta honra cabe a todos que têm fé. Aqueles que escolheram não crer, devem saber que as pedras que os construtores rejeitaram, colocando na cruz, se tornou a pedra principal. Quem não acolhe Jesus, pedra de tropeço, rocha que faz cair, tropeça e não acolhe a palavra da vida. Mas quem acolhe Jesus, palavra viva, angular, é uma raça escolhida, eleita, é sacerdócio do reino, uma nação santa, o novo Israel, o povo que Jesus conquistou pelo seu sangue e ressurreição, para anunciar as obras admiráveis da salvação daquele Deus que nos chamou das trevas da morte para a sua luz, a vida. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 14, do versículo de 1 a 12. Jesus está no cenáculo. Ele ainda não havia sido entregue, nem colocado numa cruz, nem ressuscitado. Ele prepara os discípulos para aquilo que irá acontecer. Ele quer que seus discípulos tenham confiança no Pai, em Jesus, quando ele for colocado na cruz e ressuscitar. E diz: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Tendes fé em mim também. Isto é, confie. Jesus se refere à eternidade. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Como Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, quando nossa habitação terrestre
a nossa tenda for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna, uma morada, não construída por mãos humanas. Jesus é a garantia dessa verdade revelada por Ele mesmo, em fidelidade ao Pai. Jesus então diz: vou preparar um lugar para vós. Quando? Pela sua morte, ressurreição e ascensão. Jesus prepara este lugar nas moradas do Pai. E continua Jesus: e quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei. Jesus volta após sua morte na cruz, volta para o meio dos discípulos, vence a morte, e vivo aparece ressuscitado no meio dos discípulos, fechados no cenáculo, por medo dos judeus. Jesus volta também para julgar os vivos e os mortos. E ele acrescenta: e vos levarei comigo, de Jesus, para as moradas eternas, para que tenham sempre a companhia de Jesus, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus então dirige aos discípulos e diz: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. O caminho era um nome que era dado para os discípulos de Jesus. Eles eram conhecidos como adeptos do caminho, como vemos no livro dos Atos, capítulo 9, versículo 2. Paulo pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. O caminho da eternidade, de passar deste mundo ao Pai. João 13:1. Neste momento, intervém Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ele coloca uma dificuldade: não sabem sobre o caminho que nos leva deste mundo ao Pai. Muita atenção, o caminho é que leva deste mundo ao Pai. Então está ligado à cruz. Jesus responde à dúvida de Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é realmente caminho, verdade e vida na sua cruz e ressurreição. É lá que ele revela a vida, verdade e o caminho para as moradas junto do Pai. A mediação de Jesus é realizada na cruz. Só ele, mais ninguém, é mediador da salvação, pois na cruz ele se revela: caminho, eu sou o caminho. Ele é eu sou. Refere a Javé, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele é verdade. Jesus é verdade revelada aos homens, e é nele que recebemos essa verdade. Jesus é a verdade do Pai revelada na cruz. Vida. Jesus é a vida dada na cruz, a luz que veio ao mundo e que os homens preferiram as trevas à luz. João capítulo 3, versículo 19. Ninguém vai ao Pai senão por mim, pois o caminho da eternidade passa por Jesus, e este caminho é aberto na sua cruz e ressurreição. Jesus fala então aos discípulos sobre conhecer o Pai. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. Jesus é a ponte de acesso e também a fonte de acesso do conhecimento do Pai. Conhecendo Jesus, é que se conhece o Pai. Ele é o único revelador do Pai. Jesus acrescenta: desde agora o conheceis e o vistes. Jesus afirma que os discípulos viram o Pai. A visão beatífica de ver o Pai é adiantada na história em Jesus. Filipe, apóstolo, intervém: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Agora Jesus se revela aos discípulos: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. O rosto de Jesus é o rosto do Pai.
Só conhecemos e vemos o Pai a partir do rosto de Jesus, como no prólogo do Evangelho de João, que nos afirma: ninguém jamais viu a Deus, isto é, o Pai. O Filho único que está junto do Pai é quem nos deu a conhecê-lo, isto é, Jesus é a exegese do Pai. Ver Jesus é ver aquele que revela o rosto do Pai. É ver o próprio Pai através do seu Filho Jesus. E coloca mais: não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Existe uma comunhão de unidade perfeita entre o Pai e o Filho. Acrescenta Jesus: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, vemos aqui a comunhão plena do Pai e do Filho, realiza as suas obras. Jesus fala da unidade indivisível que existe entre o Pai e Ele. As obras do Pai. Mas Jesus age com o Pai. Então, a obra realizada é uma só. A obra do Pai, realizada por Jesus. Então, Jesus fala da unidade indivisível que existe entre o Pai e Ele. Deus é uno, é único, mas revela também a distinção. Eu e o Pai somos um, como João capítulo 10, versículo 30. O numeral 1 no grego pode ser masculino, feminino ou neutro. Aqui na frase de Jesus é neutro. Um é neutro. Significa que Jesus e o Pai são a mesma e única realidade. Mas sendo um, são distintos. O Pai, aquele que gera, o Filho, aquele que é gerado pelo Pai. Aquele que gera o Pai não é o mesmo daquele que foi gerado, que é gerado o Filho, pois um é o Pai, outro é o Filho. São distintos, formam uma mesma realidade, o único Deus. Jesus está falando da unidade com o Pai e acrescenta a Filipe: eu estou no Pai e o Pai está em mim. A tradução acrescenta a relação com o verbo estar. No original, não. Jesus diz numa tradução literal: acreditem em mim, eu no Pai e o Pai em mim. As preposições em significa o Filho está na intimidade do Pai e o Pai está na intimidade do Filho, uma intimidade direta. O ato de crer é um ato de poder realizar obras realizadas por Jesus. E poderá fazer obras ainda maiores daquelas realizadas por Jesus. Pois a fé nos dá acesso a Deus, à sua intimidade, onde Ele age e permanece em nós. A antífone de comunhão é tirada do próprio São João, capítulo 15, do versículo 1 e do versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Aleluia. A comunidade comungante recebe o próprio Jesus vivo na Eucaristia em seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus, a videira verdadeira, nos faz participar de sua vida, pois unidos a eles, somos seus ramos, unidos em comunhão com Ele. Permanecer com Jesus, comungando Jesus, faz com que sejamos seu próprio sacrário, onde vamos levá-lo em nossa vida, para santificar o mundo através das obras da fé. Esse comungante dá muito fruto, isto é, as obras da fé. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.